Klein dobrou e estendeu repetidamente o braço enquanto observava Dune abrir a sala do guardião com o corpo de lado. O cuidado e o alto estado de alerta do capitão, bem como as ridículas e risíveis ações protetoras, o deixaram em uma tensão anormal. A sensação era idêntica à que ele sentiu ao fazer testes de coragem que exigiam que caminhasse por cemitérios assustadores à noite em sua juventude. Um artefato selado de grau 2, perigoso. Para ser usado com cuidado e moderação é algo que mesmo um membro formal dos Falcões Noturnos não conhece os detalhes, não se sabe o quão perigoso é em meio ao seu nervosismo. Klein achou impossível conter-se de pensar demais. Nesse momento, seu cérebro de repente ficou dormente, como se um interruptor tivesse sido desligado. Tudo na visão de Klein ficou lento. Até as ações de seus braços tiveram o mesmo destino. Ele viu o Capitão Doom parar em seu caminho. Ele se aproximou dele como se estivesse em câmera lenta, estendendo a palma da mão lentamente antes de empurrá-lo no ombro. De repente, os processos de pensamento e visão de Klein foram restaurados ao normal ao mesmo tempo. Era como se tudo de antes fosse apenas uma ilusão. O que aconteceu? Klein sussurrou em meio ao seu medo e confusão. Doom balançou a cabeça e disse com uma voz profunda: "Observe com atenção." No momento em que terminou a frase, ele se virou e entrou na sala do guardião. Klein seguiu logo atrás e viu outras 4 pessoas na sala. Eles estavam sentados ou em pé. Um deles era o poeta da meia-noite, Leonard. Os outros 3 eram pessoas que Klein nunca conhecera antes. No entanto, todos eles compartilhavam uma característica comum. Eles estavam todos fazendo o exercício de estender e dobrar o braço com a maior seriedade. Klein Moretti tem uma conexão milagrosa com o caderno da família Antigonus. Doom fez uma breve introdução. Então ele apontou para os outros 3 estranhos e disse: "Essa senhora e senhores são colegas da Diocese de Baclund. Eles escoltaram o artefato selado 2-049 até aqui. Esta é Madame Lorota Coveira de sequência 8. Ela é uma mestra atiradora de elite." Nesse momento, a mulher de cabelos pretos que parecia ter cerca de 30 anos acenou para Klein de maneira amigável. Ela era bem bonita. Ela não usava chapéu e estava vestida com o que parecia ser um traje masculino, um casaco preto com uma camisa branca, calças pretas justas e botas de couro pretas. Os cantos de sua boca estavam um pouco curvados para cima. Depois que Klein trocou cumprimentos, Dune apontou para um homem sentado atrás da mesa. "Urarsson, alguém como eu." Antes de terminar sua frase, Klein viu Sr. Urarsson em seu blusão cinza ficar lento com o movimento do braço. Era como se uma engrenagem tivesse perdido o lubrificante ou uma junta enferrujada. O que há de errado em meio ao torpor de Klein, ele viu Lorota empurrar Urarsson. Só então as ações do cavalheiro voltaram ao normal. "Eu fiquei assim antes." Klein foi pego de surpresa antes de chegar à conclusão. Isso indicava os perigos que o artefato selado 2-049 continha. O que aconteceria se alguém não fosse acordado a tempo? Ele se tornaria um zumbi? Cheio de perguntas, Klein cumprimentou o charmoso Urarsson de meia-idade. "Borgia", disse Dune enquanto apontava para o último falcão noturno. Borgia era um homem frio com uma cicatriz de faca na lateral do rosto. Seus penetrantes olhos castanhos eram como os de uma águia. Ele estava sempre observando todos na sala. "Vamos partir. Quanto mais rápido acabarmos com isso, mais rápido poderemos selar 2-049, o belo Urarsson disse enquanto se levantava, com seus olhos revelando algumas rugas. "Então, onde está 2-049? Klein examinou os arredores com curiosidade, mas não notou nenhum vestígio do artefato selado. Claro, ele não podia ver as áreas obscurecidas pela mesa sem ativar sua visão espiritual. "Tudo bem." Dune se virou e olhou para Leonard Mitchell. "Você vai se encarregar de dirigir. É melhor não envolver Cesária em assuntos como este." Cesária era o balconista encarregado de adquirir e coletar suprimentos para os Falcões Noturnos de Tingen enquanto trabalhava como motorista de carruagem. Foi ele quem levou Klein à casa de Welsh para conhecer a médium espiritual Dali. Sem problemas, Leonard parou de agir frívolo e assentiu sério. Nesse momento, Klein viu Urarsson curvar-se. Ele pegou um baú de metal preto que estava escondido pela mesa. O baú foi esculpido com estrelas resplandecentes e a lua cheia carmesim. Era como se houvesse uma barreira informe ao redor dele. "O artefato selado está aí dentro? Eu me pergunto como é o 2-049. Klein observou o baú com curiosidade. Tum, tum, tum. Sons violentos de batidas irromperam do baú negro de repente. Até a superfície do baú inchou uma e outra vez. Tum, tum, tum. Era como se algo horripilante tivesse despertado dentro do baú e latejasse sem controle. O som da batida atingiu os corações de todos os presentes. "Está vivo?" Assim que teve um pensamento, Klein viu os exercícios de braço do Capitão Doom ficando lentos, como se suas juntas estivessem cobertas de cola. Borgia, o falcão noturno de Baclund, empurrou o ombro de Doom, permitindo que ele se recuperasse. "Quem é afetado por 2-049 faz uma espécie de dança do robô? Se todos nós estivéssemos sob sua influência, não seríamos um esquadrão de dança desajeitado por sorte. 2-049 parece capaz de influenciar apenas uma pessoa de cada vez." Klein satirizou para relaxar seus nervos tensos. Ele não ousava interromper seus exercícios de braço. Ele seguiu o exemplo de Dune e deixou sua bengala para trás. Ele então foi atrás dos 5 falcões noturnos pelo túnel e subiu as escadas até o segundo andar da companhia de segurança Espinho Negro. Leonard foi em frente e notificou todos na frente dos prédios, então Rosanne e o resto foram para o terceiro andar. Esses incidentes raramente os envolviam, mas não eram completamente estranhos para eles. Outro falcão noturno, Kenley, substituiu Dune em seu turno no portão Chanis. Klein soltou um suspiro de alívio quando chegou à carruagem. Ele olhou desconfiado pela janela e disse: "O 2-049 não afetará as pessoas comuns nas ruas." Desde sua jornada subterrânea até a carruagem, o artefato selado 2-049 já tinha causado 6 incidentes de lentidão, 2 dos quais foram direcionados a ele.
Ele foi acordado pelo capitão Dunn e Leonard Mitchell, respectivamente. A taxa do efeito de lentidão era bastante alarmante. Não se preocupe, 2-049 terá como alvo criaturas humanoides a 5 metros dele primeiro. Quanto mais próximo você estiver dele, maior será a chance de você ser escolhido. Enquanto houver 3 pessoas ao seu redor, as pessoas que estiverem por perto quando a carruagem passar não serão afetadas, explicou a bela lorota de cabelos negros com um tom preguiçoso. Que estranho artefato selado, Klein pensou enquanto continuava seus exercícios de braço. Dunn e o resto dos falcões noturnos não conversaram durante a viagem para a casa de Hybiaber. Eles estavam prestando muita atenção à condição um do outro. Apenas Lorota tinha um olhar indiferente. Às vezes ela observava as ruas não tão limpas de Tingen, e outras vezes elogiava o sistema de água subterrâneo de Baclund. Logo depois, o edifício familiar enfim entrou na linha de visão de Klein. O grupo de 6 fez o seu caminho para o terceiro andar enquanto observavam uns aos outros. A porta da casa de Hybiaber estava marcada com o símbolo do departamento de polícia de Tingen, indicando que a entrada era proibida a pessoas não autorizadas. Enquanto fazia seus exercícios de alongamento, Dunn pegou uma chave. Ele abriu a fechadura recém-trocada, então se virou, permitindo que Urarson, que carregava o baú preto, entrasse primeiro. Tum, 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 o artefato selado no baú preto bateu violentamente mais uma vez, ainda mais violento do que antes. Isso fez o braço de Urarson oscilar sem controle de um lado para o outro, até fez Klein suspeitar que o baú abriria. Tum, tum, tum. Klein percebeu rapidamente que os movimentos do capitão Dunn estavam ficando lentos. Ele estava prestes a acordá-lo quando um zumbido soou em seu cérebro. Seu cérebro ficou entorpecido, as cenas diante de seus olhos passavam como se estivessem em câmera lenta. Eles não disseram que afeta apenas uma pessoa de cada vez, os pensamentos de Klein logo ficaram preguiçosos. Nesse momento, os preparados Lorota e Borgia acordaram cada um deles respectivamente, empurrando-os. Tendo seus processos de pensamento e visão restaurados, Klein olhou em volta com medo persistente. Ele deixou escapar. E vocês não disseram que 2-049 só pode afetar uma pessoa por vez? Por sorte, não parei meus alongamentos. Quando o artefato selado 2-049 entra em seu modo Berserk, ele pode afetar até 2 pessoas ao mesmo tempo. Podemos confirmar que Hybiaber é de fato um descendente da família Antigonus, disse Urarson com um tom mecânico. Lorota soltou uma risada fraca. Ela olhou para Klein e disse, 2-049 fica muito agitado quando encontra um descendente da família Antigonus, mesmo que seja apenas o cheiro. Suas habilidades também aumentam de forma considerável. Eu acredito que você seria capaz de entender seus sentimentos. Bem ou não? Klein perguntou com curiosidade. Então é uma criatura viva? Lorota sorriu, mas não respondeu diretamente. Você saberá daqui a pouco. Contanto que Hybiaber não tenha escapado de Tingen, 2-049 nos levará até ele. Klein só pôde colocar suas outras perguntas em espera enquanto caminhava pela sala com os falcões noturnos. Em meio às batidas fortes e violentas do baú, eles trancaram a porta, desceram as escadas e voltaram para a carruagem. Urarson olhou pela janela várias vezes e confirmou que não havia pedestres em um raio de 5 metros. Ele então colocou o baú preto no chão e girou o interruptor mecânico para liberar suas restrições espirituais. As batidas violentas pararam de repente, deixando toda a carruagem em silêncio. Nem mesmo as respirações dos falcões noturnos podiam ser ouvidas. Klein prendeu a respiração quando o baú negro se abriu lentamente. Um rangido agudo que machucou seus ouvidos pôde ser ouvido. Creak! O baú caiu quando um braço marrom esguio se estendeu para fora dele. Tinha mais ou menos a grossura do dedo de uma criança. Os braços pressionaram para a frente um após o outro, enquanto um objeto do tamanho da palma da mão de um ser humano normal aparecia pouco a pouco na frente de Klein e companhia. Tinha articulações claras do cotovelo, dos dedos e do joelho. Coberto com um pano marrom manchado de óleo, seu rosto estava pintado com as cores de um palhaço vermelho e amarelo. Era um boneco de madeira com uma aparência estranha. 2-049 levantou a cabeça e olhou para Klein com seus olhos negros puros. Sua boca rígida se abriu lentamente para revelar um sorriso de palhaço.